Olá, meus queridos, sejam bem-vindos ao Café de Esperança, nesta série que eu estou fazendo aqui sobre como eu agi diante de determinadas situações. Lembrando que tem o meu canal principal, que é só você digitar André Massolini aqui no Facebook, que você vai encontrar o canal principal com mais de 200 mil inscritos. E hoje eu gostaria de falar então como eu agi diante do preconceito. Eu acho que isso é algo importante, principalmente para as pessoas que têm empatia. Por quê? Porque quem tem empatia é aquela pessoa que não é que ela quer se colocar no lugar do outro, porque é impossível a gente se colocar no lugar do outro, porque aquele lugar é só dele. Mas a gente, em filosofia clínica, a gente diz que você pode se colocar junto do outro. Isso é empatia. Eu me coloco junto do outro, então eu busco entender a realidade dele. Pessoas que não têm empatia, eu sugiro que você nem assista esse vídeo. Pessoas que não têm empatia, religiosos fundamentalistas, por favor, não percam seu tempo, nem assistam esse vídeo. Essa questão do preconceito, eu acho que a primeira grande barreira a ser quebrada, e muitos não vão conseguir, tá? Muitos não vão conseguir, é você entender a estrutura da sociedade, você entender que a sociedade pensa desse jeito, age desse jeito, vai te classificar, vai te rotular, mas você não é aquilo que a sociedade está dizendo. Então, esse é o primeiro grande desafio. Sabe, igual eu falo lá no meu canal principal sobre relacionamentos, que eu falo da importância da gente quebrar com essa estrutura que é cristalizada dentro de nós, dos contos de fada, de eu ficar sempre esperando que o outro me traga flores, ao invés de eu cultivar o meu próprio jardim. Eu fico esperando que o outro então me traga felicidade, que o outro venha me completar, sendo que ninguém completa ninguém. Sou eu que tenho que completar as minhas incompletudes, o outro pode vir me complementar. Enfim, tá vendo? Então, não é só o gay que tem que quebrar contra um monte de coisa que a sociedade coloca. O hétero também, com essa estrutura que nos é imposta. Só que o gay ele tem um peso a mais. O gay ele tem que quebrar com essa estrutura que é colocada sobre relacionamentos, sobre o outro que vem me fazer feliz, e tem que quebrar com essa estrutura que é colocada sobre a questão da sexualidade. Então, assim como a gente, nesse quesito de relacionamento, a gente encontra os termos que representam essa visão, ou seja, eu quero que alguém venha me completar, você me completa, né? Eu quero alguém para me fazer feliz. Do lado da homossexualidade, a gente percebe claramente estas frases também. Ou seja, eu respeito sua opção, né? Você é livre para escolher o que você quiser. E, veja bem, muitos gays também acreditam nisso e também falam, não, porque você tem que respeitar a minha opção. E a pessoa não para refletir no que ela está dizendo. Quando você diz, e a sociedade inteira, acho que 80% das pessoas dizem isso, eu respeito a sua opção. Primeiro, tá errado. Olha como nós, enquanto sociedade, reproduzimos um monte de coisa que está cristalizada dentro de nós. Assim como a gente reproduz critérios machistas até hoje. Também, né, a roupa que ela estava usando. Então, quer dizer, o cara só mexeu com ela, o cara foi escroto com ela por causa da roupa que ela estava usando. Então, a gente reproduz isso direto. A gente reproduz critérios machistas, assim como a gente reproduz essas falas equivocadas. Eu respeito sua opção. Ai, André, mas por que é equivocado? Primeiro, porque não é uma opção, é orientação sexual. Então, quer dizer, a pessoa nasce homossexual, ela não escolhe. Pare e pensa só um pouquinho. Quem, em sã consciência, escolheria uma vida de rejeição? Quem, em sã consciência, se fosse uma escolha, eu escolheria então, eu vou escolher porque eu quero
Ah, eu quero enfrentar a sociedade, entendeu? Eu vou me fingir gay. Ah, eu vou escolher ser gay. Acho que eu gosto um pouquinho. Cara, é insano esse tipo de raciocínio, porque escolha pressupõe, eu estou diante de duas coisas e eu opto por uma. Por isso que justifica o pensamento dos neonazistas, de querer matar. Por quê? Porque você escolheu. Ah, fica com essa frescura aí, fica com essa viadagem. Não é isso que a gente ouve? Vou dar uma surra para ensinar ele a ser homem. Por quê? Porque o que está por detrás desse tipo de discurso, eu vou dar uma surra para ensinar a ser homem, é porque é uma opção. Então o cara tá lá requebrando porque ele quer requebrar. E eu vou te dizer mais. Outra coisa que essa sociedade muitas vezes coloca, você pode ver. A sociedade é assim, ó. Vou dar um exemplo aqui. Meu pai tem sítio até hoje. E quando eu estava no ensino médio, meu pai construiu uma granja. E era eu que cuidava da granja. Certo? E eu nunca me esqueço. Quando os pintinhos chegavam, eles chegavam todos lá amarelinhos, né? Todos, né? Ou seja, o padrão. Qual é o padrão? Tudo amarelo. Conforme ia acontecendo o desenvolvimento deles, ou seja, e é muito rápido, né? Porque você sabe que é tudo alterado numa granja com hormônio, enfim. Já vem, né, lá da empresa, né, assim. Os pintinhos já são geneticamente alterados também, né? Enfim. Aí com alguns dias, vamos por aí, 10 dias no máximo, eles já estavam um pouquinho desenvolvidos. Às vezes acontecia de uma asinha de um pintinho começar a ficar marrom. Então, toda a granja amarelinha e aquele pintinho com aquela asa marrom. Sabe o que acontecia com aquele pintinho? Primeiro que a gente tinha que isolar ele. Ou então levava para casa, criava ele como frango caipira, né? Sabe por quê? Porque se ele continuasse lá, todos os frangos, os pintinhos, né? Os adolescentes pintinhos começavam a bicar a asa dele. Por quê? Porque não é o comum, foge do padrão. Tudo aquilo que foge do padrão, olha isso, a natureza faz isso. Só que os animais não têm consciência, né? Os pintinhos não têm consciência. Os pintinhos não fazem uso da razão. Agora, nós, enquanto seres humanos, o que foge do padrão, a gente malha. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque se você pega um gay, ele é até assumido gay e tal, mas ele não tem trejeitos. Ele é mais aceito do que um gay afeminado. Então, se a gente tivesse que colocar numa tabela entre aceitação, a gente colocaria, por exemplo, quanto menos afeminado, mais aceito. Quanto mais afeminado, quanto mais trejeitos, menos aceito, mais preconceito ele sofre. Eu quero que você pense, você que está assistindo esse vídeo, se não é mais ou menos isso que você nota. Se um gay é afeminado, se ele se veste, né, do jeito que ele gosta, coloca aqui um lenço, entende? Ah, coloca, sei lá, uma pantalona rosa. É o jeito que ele quer. Ele gosta. Vamos falar o quê? Que ele é afetado. Tudo bem ser gay, mas não precisa ser assim. Né? Esse daí quer se aparecer. Não é assim que a sociedade vai pintando? Então, lidar com o preconceito, você pode ver, tem a ver com essa questão. É o que foge do que a sociedade considera como padrão. Isso, o heterossexual também vai sofrer. Se você for heterossexual, tá? Por isso que esse vídeo não é para falar só de homossexualidade, é para falar de preconceito. Só que eu vivi o preconceito na forma da homossexualidade. Mas aqui a gente está refletindo sobre preconceitos, aquilo que foge muitas vezes do padrão. Então, se você é heterossexual, mas você desenvolveu o poliamor, ou seja, você é adepto do poliamor, você gosta da ideia de amar mais que uma pessoa ao mesmo tempo. E você não está enganando ninguém.
As pessoas com quem você está se envolvendo também são adeptas do poliamor. Certo? Então, tem alguém enganando ninguém? Tem alguém enganando alguém? Não tem, tem. Só que o que a sociedade vai dizer? A sociedade vai dizer que você gosta de putaria, que é o novo nome que inventaram para putaria, né? Eu não sabia que putaria tinha outro nome agora. Não é assim que a sociedade vai pintar? E eu, sinceramente, considero que pessoas que desenvolvem esse tipo de discurso, elas têm problemas não resolvidos com a sexualidade delas, de alguma forma. Porque, veja bem, eu hoje sou um gay resolvido. E sou resolvido com a minha sexualidade. Por exemplo, eu, André, hoje, se amanhã vai mudar, eu não sei. Eu, André, hoje, não sirvo para viver o poliamor. Não sirvo também para viver um relacionamento aberto. Eu, André, não rola para mim isso hoje. Se amanhã vai mudar, eu não sei. Agora, eu tenho a minha sexualidade super resolvida. Então, cara, eu vivo isso. Eu vivo uma relação monogâmica, certo? Com meu namorado. E ele também, é o desejo dele também. Então, é o meu desejo e é o desejo dele. E a gente tá muito bem com isso. Agora, tá vendo? Eu tenho a minha sexualidade resolvida. Por que que o outro que tem um relacionamento aberto vai me incomodar? Não vai. Porque eu tô muito resolvido. Eu acredito que pessoas que se incomodam com o relacionamento aberto do outro ou com o jeito de ser do outro, então viver a relação dele, é porque a pessoa não está resolvida no relacionamento dela. Talvez ela gostaria de ter um relacionamento aberto e ela vê projetado no outro os desejos dela, mas que ela não tem coragem de assumir. Por isso que ela se incomoda tanto com o outro. Então, isso para mim hoje é um fato. Muitas das questões que as pessoas se incomodam com os outros é porque, na verdade, estão dentro delas e elas não têm capacidade de lidar com isso. O preconceito que eu sofri, só para finalizar o vídeo, foi voltado à questão da homossexualidade. Então, como eu disse, num primeiro momento, a grande dificuldade é você enxergar isso. É você enxergar que a sociedade pensa desse jeito, mas que a sociedade pensar desse jeito não faz de você aquilo que a sociedade pensa disso. O que a sociedade pensa não significa que você seja isso. Então, o primeiro passo é você quebrar com isso. E requer tempo, requer muito conhecimento de si mesmo, senso crítico. Por isso que tem muita gente que não vai quebrar. Hoje mesmo no Instagram, uma mulher disse assim pra mim, ela tava discutindo lá por causa de Bolsonaro. Aí ela falou assim pra mim, e não vá me chamar de homofóbica por causa dessa sua preferência, porque o meu irmão também tem a mesma preferência que você. Então, por aí você já vê, tá vendo? Ela não tem a capacidade de empatia, porque ela tem um irmão que é gay, mas ela nunca se colocou junto dele. E depois ela veio falar assim, imagina, é escolha sim, porque ele foi casado e agora ele tá com outro homem. Então, ele escolheu sim, minha querida. A questão é, tá vendo? Agora, de repente, depois dos 40 anos, que o seu irmão conseguiu quebrar com isso e entender que o que a sociedade fala não é o que ele é. Ou seja, ele sempre foi gay. Não é que agora ele escolheu. Acordou numa bela manhã e falou, ai, vou ser viado hoje. Vou dar bunda por aí hoje. Não, bem. Ele sempre foi. Só que justamente por causa dessa estrutura da sociedade, que é preconceituosa, sim, não sejamos hipócritas, a pessoa prefere ficar dentro do armário. Porque quando eu estou dentro do armário, eu sou o pintinho amarelo. Eu estou dentro da normalidade. Ninguém vai me ofender, eu estou supostamente protegido. Tá? Eu tenho a penugem marrom, mas eu fantasio ela de amarela. Então eu passo despercebido em meio a toda essa granja de pintinhos amarelos. A hora que eu saio do armário, eu mostro que a minha penugem não é amarela.
é marrom. E aí nessa hora eu começo a sofrer os ataques. É escolha, olha lá, tá vendo? Ó, casou, não sei o que, agora virou viado. É que a pessoa não tinha estrutura antes. E aquilo, tá vendo? Faz tão parte da essência da pessoa, ou seja, a pessoa nasceu, faz tão parte da essência disso, que chega uma hora que a essência fala mais alto. Tem gente que nunca vai se libertar. É por isso que a gente vai encontrar pessoas que desenvolvem, veja bem, qualquer pessoa pode desenvolver depressão, hein? Pelo amor de Deus, não distorça o que eu estou dizendo aqui. Mas muitas dessas pessoas que fecharam a sua sexualidade, que esconderam a sua sexualidade, elas vão ter problemas. Por quê? Porque elas estão se anulando. Elas estão se sufocando, porque elas estão trancadas dentro desse armário. Por isso que vão desenvolver muitas vezes síndrome do pânico, ataques de pânico, angústia, são depressivas. Sabe? Desenvolvem, viram hipocondríacas, né? Tem mania de doença, tem mania de tudo. Então, são N os fatores que podem fazer com que a pessoa fique e desenvolva algum problema porque ela sufocou demais. Pode ser, não estou falando que é, pode ser que isso aconteça. Então, pessoas que vão viver sempre escondidas e nunca vão se revelar. Justamente por causa de toda essa sociedade. Como eu enfrentei isso? Foi fácil? Não. Foi difícil? Foi. Muito difícil. Eu lembro que na 6ª série, quando eu escutei uma amiga falar, tipo, sabe, dar uma zoadinha querendo dizer que eu era bicha, aquilo foi a morte pra mim. Parecia que estavam me crucificando. Tanto que eu me fechei demais, nossa, comecei a pagar de hétero, tipo, nossa, né, ficava só com os moleques, não ficava mais com o grupinho de meninas, ficava com os moleques. Tanto que, os comentários cessaram. Por que os comentários cessaram? Porque eu mudei o meu jeito. Olha lá, eu mudei as minhas penas para amarelas, ou seja, eu me misturei em meio à granja. E assim foi. Até que depois, então, de fazer filosofia, né? Enquanto fazia filosofia, aí que eu comecei, então, a abrir a cabeça, quebrar com algumas coisas. E aí que eu comecei a encontrar o meu lugar, o meu papel. Eu sabia que eu era gay. Então, eu nunca tive essa dúvida. Nunca. Nem quando eu estava lá na escola, na 1ª série. Eu nunca tive essa dúvida. Porém, né? Entre você não ter dúvida e você, né? Sou resolvido. Uma coisa é, eu não tenho dúvida de que eu sou gay. Outra coisa é, eu sou resolvido com essa sexualidade? Tem uma grande diferença. Eu vejo que tem um monte de gente que não tem dúvida. Ele sabe que ele gosta de homem, ele sabe que ele é gay. Mas ele não tem a sexualidade resolvida. Ele vive naquele conflito, naquele medo, que era o que o André, né, criança, o André adolescente viveu. Só que eu tive o privilégio de ter uma família que me apoiou, uma família que me aceitou. Isso ajuda demais. E claro, né, então me deu todo o suporte, me deu todo o amparo para que eu pudesse então, me posicionar diante da sociedade e mostrar que, para minha família, por exemplo, que isso não mudava em nada o meu caráter, que isso não muda em nada o profissional que você é, que a sua orientação sexual não muda a sua personalidade. Então, se você tem princípios, você continua tendo princípios. Certo? Se você é um bom profissional, se você é um bom professor, e você vai continuar sendo um bom professor, mesmo você tendo se assumido gay. Uma coisa não implica em nada na outra. Mas a gente vai encontrar ainda pais de alunos que vão achar que o professor gay vai influenciar o filho dele. Não vai? A gente vai encontrar isso ainda. Então, hoje a minha visão hoje é muito ampla. Hoje eu olho determinadas coisas e eu falo, nossa, que dó. Eu sinto dó de ver que tem gente que tem um determinado tipo de pensamento ainda sobre essa determinada questão, porque eu vejo que a pessoa não vai amadurecer e nunca vai aprender a ter empatia, nunca vai aprender a se colocar no lugar do outro. E infelizmente uma coisa é verdade. Religiosos
fundamentalistas, que é aqueles que se apegam, né? Tá aqui, é assim, desse jeito. Esses contribuem para a proliferação de ainda mais preconceito. Infelizmente, o que para mim soa até como uma incoerência, porque uma pessoa que fala tanto de Deus e prega o ódio, porque você pode ver em muitos discursos é um discurso de ódio, em pastores, em padres, em bispos e em fiéis, é claro, né? Você vê um discurso de ódio, quando o princípio maior ensinado por Jesus Cristo foi o amor. Então, hoje eu lido muito bem com essa questão, mas ela existe, ela é real e está fazendo um monte de gente infeliz, infelizmente. Certo, meus queridos? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Muito obrigado, beijo no coração e até!